A gente vai mergulhar hoje numa das transações imobiliárias mais antigas e, olha, mais importantes de que se tem registro. Mas isso aqui vai muito além de uma simples compra de terra, viu? É um verdadeiro estudo de caso sobre como a dor, a necessidade e uma visão de futuro se juntam para criar uma negociação, nossa, executada com maestria. E tudo começa com uma declaração de vulnerabilidade. É com essa frase que tudo começa. Abraão, um homem de imenso respeito, muita riqueza, ele se apresenta justamente pela sua posição mais frágil. Ele diz: sou um estrangeiro e peregrino, ou seja, um morador sem direito legal nenhum a essa terra. E essa honestidade toda não é fraqueza, não. É uma jogada estratégica, que estabelece um tom de humildade e já prepara o terreno para um pedido que era, no mínimo, extraordinário. E aqui que está o pulo do gato. Abraão não está só procurando um lugar para enterrar a esposa Sara. Ele está tentando comprar algo que normalmente dinheiro nenhum compra. Permanência. Um lugar para fincar raízes de vez, sabe? Um pedaço de terra que vai se tornar uma herança. Um legado para todas as gerações que viriam depois dele. Então, vamos voltar um pouquinho para entender o cenário. Sara, a esposa de Abraão, morre aos 127 anos. Eles estão em Hebrom, na terra de Canaã. Uma terra que, legalmente, não pertence a eles. A dor de Abraão é gigantesca, claro, mas junto com ela vem um problema muito prático. Como é que se honra a esposa com um sepultamento digno e, principalmente, permanente, num lugar onde ele não possui nem um palmo de chão? Para a gente sacar o tamanho do problema, tem que entender o que essas palavras significavam na época. Ser um estrangeiro e peregrino queria dizer que, mesmo que Abraão fosse respeitado, chamado até de príncipe poderoso pelos locais, ele não tinha direito legal a nada. Respeito social não virava título de propriedade. Ele dependia 100% da boa vontade dos donos da terra, os filhos de Et. É aí que o Abraão, no meio do luto, se levanta e vai falar com os líderes hititas. Ele não exige, não impõe nada. Pelo contrário, ele se curva num sinal de profundo respeito pela cultura e pela autoridade deles. E o pedido é simples, direto: dai-me posse de sepultura convosco. A palavra-chave aqui, gente, é posse. E aqui a gente vê a diferença gritante entre o que foi oferecido e o que ele realmente queria. Os hititas, muito honrados, oferecem de graça o uso de qualquer um dos seus melhores túmulos. É um gesto nobre, generoso, mas é temporário, é um favor. Só que Abraão não quer um favor, ele quer um título de propriedade. Ele busca uma herança, um direito legal permanente. E é aí que começa uma verdadeira dança, uma negociação cheia de códigos. Isso é um exemplo clássico da etiqueta de negociação do Antigo Oriente. As palavras que são ditas na superfície muitas vezes têm um significado muito mais profundo. A comunicação é indireta, é educada e está cheia de mensagens nas entrelinhas. Aí aparece o Éfron, o dono do terreno que o Abraão quer, e faz aquela cena toda. Em público, na frente de todo mundo, ele oferece dar o campo e a caverna de graça. Mas olha, isso não é para ser levado ao pé da letra. É uma formalidade, um jeito educado de dizer: ok, estou aberto a negociar. Qual é a sua oferta? Mas o Abraão, claro, saca tudo na hora. Ele entende o código perfeitamente. Ele se curva de novo, mostrando respeito, mas recusa o presente com toda educação. Ao insistir em pagar, ele está mandando um recado muito claro. Eu levo essa transação a sério e quero que ela seja legal, oficial, e não um favorzinho que pode ser desfeito depois. Bom, passadas as gentilezas, a conversa muda de tom. A linguagem simbólica fica para trás e o acordo vai para o seu clímax. Agora é a hora dos detalhes concretos. Abraão forçou a barra e chegou a hora de falar de grana. E olha a jogada do Éfron. Ele solta o preço. E repare como ele faz isso. Ele menciona o valor, 400 ciclos de prata, e logo em seguida já diminui a importância. Que é isto entre mim e ti? É um jeito super polido de botar um preço firme na mesa sem parecer ganancioso. O preço agora é público. 400. Esse número é pesado. Fontes históricas indicam que era uma quantia absurda para um pedaço de terra com uma caverna naquela época. Só para ter uma noção, décadas depois, um campo inteiro foi comprado por 50 ciclos. Ou seja, não era preço de amigo, não. Era um preço comercial e bem sério, mostrando quanto essa transação era valiosa para todo mundo ali. E o Abraão
nem pisca. Ele concorda na hora e pesa a prata. E o texto faz questão de dizer que era prata corrente entre mercadores. Isso é fundamental. Significa que era prata da boa, com peso e pureza padronizados. Isso tira o acordo do campo do favor pessoal e o transforma numa transação comercial legítima, que ninguém poderia contestar. Pronto, pagamento feito, negócio fechado. Com a prata pesada e entregue, o foco muda. Agora não é mais sobre negociar, é sobre a transferência legal da propriedade. Esse é o momento-chave, a transformação de Abraão de um peregrino sem terra para um proprietário de terras em Canaã. O texto praticamente nos dá um passo a passo de como se fazia um contrato blindado naquela época. Primeiro, tudo acontece em público, na porta da cidade, que era tipo o fórum e o cartório da época, tudo junto. Segundo, o pagamento é feito com moeda certificada. E o mais importante, o passo 3, tudo é feito diante dos olhos dos filhos de Et, que são as testemunhas oficiais. Com isso, a transferência é confirmada e se torna lei. E olha o nível de detalhe disso aqui. É impressionante. A compra não foi uma coisa vaga, tipo, aquele terreno ali. O contrato especificava o campo, a caverna dentro do campo e até mesmo todas as árvores que estavam no campo e nas suas fronteiras. Era um título de propriedade claro, completo, sem deixar nenhuma brecha para discussão no futuro. Então, a grande sacada aqui é essa. O primeiro pedaço da terra que se tornaria central para a identidade de um povo inteiro não foi tomado à força, foi comprado. Foi adquirido com uma negociação respeitosa, um pagamento justo e um processo legal transparente. Abraão estabeleceu seu legado, sua primeira reivindicação permanente, não como um conquistador, mas como um vizinho. E tudo isso nos leva a pensar, né? Essa história de Abraão não é só sobre comprar um terreno, é sobre a necessidade fundamental que todo ser humano tem de ter um lugar para chamar de seu. Um lugar para lembrar de quem já foi e para construir um futuro para quem ainda vem. Mostra que o sentimento de pertencer às vezes não começa com o direito de nascença, mas com o ato deliberado de fincar raízes, de forma justa e honrada no meio dos outros.